Olá, pessoal. Estamos começando mais um programa Vida Saudável, hoje com a minha amiga Líria. Seja muito bem-vinda, Líria. Olá, é um prazer estar aqui. Meu nome é Líria, sou um profissional da área de saúde, sou enfermeira. Muito bem, Líria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico da tua doença. Tu, como tu disse, sendo uma profissional da área da saúde, tem essa doença que é a porfiria, né? Porfiria, isso mesmo. Eu gostaria que tu falasse assim, um pouquinho para a gente como é que foi para ti ficar sabendo dessa doença, sendo que tu estava trabalhando dentro de um hospital, estava, né, companheira de médicos, de profissionais na área da saúde, e foi bem demorado para descobrir o teu diagnóstico, né, da doença. Isso. A minha doença teve os primeiros sintomas em 2007. É a época que eu estava trabalhando no hospital. Então começaram a aparecer uns sintomas diferentes, como um mal-estar, náuseas. Então fui sendo acompanhada com um médico plantonista, sendo medicada. Só que esses sintomas começaram a evoluir para uma dor abdominal aguda, que não passava mais com a medicação, então acabei sendo internada. E no primeiro momento aqui no Hospital Montenegro, depois eu fui transferida para o Hospital da Unimed. Também fizeram vários exames, mas não conseguiram diagnosticar o que era. Então, como eu estava com uma dor abdominal muito aguda, foi feita uma laparotomia exploratória, também sem diagnóstico. Tive alta, fui para minha casa. Aí 2 dias depois eu caí dentro de casa, não consegui mais caminhar. A minha família veio me buscar, porque eu sou natural de Santa Cruz. Sim. Então eu fui internada lá de setembro até metade de novembro, levou tempo para ter um diagnóstico. Sim. Então nesse tempo foram investigando e não teve um diagnóstico. Então, o nome da minha doença é porfiria, é uma doença neurológica, genética. Quando não é tratada em tempo hábil, ela é neurológica, ela causa lesão medular. Sim. Então, como a minha doença não foi tratada em tempo hábil, me prejudicou muito. Sim. Então, infelizmente, né, todas as doenças que são doenças raras, hoje em dia, ainda tem um certo limite entre fazer um diagnóstico no primeiro momento, porque requerem exames, né, muito estudo, e às vezes fica difícil de fazer um diagnóstico no primeiro momento. Sim. Tu andastes até, foi convidada a participar de um congresso, eu acho que foi, tu estava me comentando antes com o doutor... Sim, em 2012... Em outubro de 2012, eu fui no primeiro encontro de porfiria, lá em Curitiba, que a Associação da Porfiria fica em Curitiba. Então, lá eu conheci muitas pessoas do Brasil inteiro, que também são portadoras dessa doença. Teve médicos de vários lugares do Brasil que vieram fazer a palestra, que falaram muito sobre essa doença. Também um profissional médico que veio do Canadá, explanar também, que lá também eles estão muito preocupados em fazer um diagnóstico mais precoce da doença. Aqui em Montenegro, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, tu já descobriste que tem outros casos, né? E inclusive redondezas aqui também, né? Isso, no primeiro momento era só eu com o diagnóstico. E depois de mim, tem mais uma paciente também que foi diagnosticada. Inclusive, foi por isso que eu fui para Curitiba, que eu acompanhei um médico aqui de Montenegro, que foi nesse encontro, para ele ter mais informações, porque ele estava acompanhando o caso dessa outra paciente que tem porfiria também. E tem um médico, que é um neurologista lá do SEM, depois desses 2 casos, ele começou a investigar mais a fundo alguns sintomas de alguns pacientes. Então, eu falei com uma pessoa que trabalha no SEM, diz que
Agora já tem várias pessoas aqui da região de Montenegro com o diagnóstico da porfiria. 7 aqui em Montenegro, 1 em Harmonia e 2 em Taquari. Sim, tu vê. Então é uma doença que existe, só que sim, o que acontece? A maioria das pessoas morre antes de ter um diagnóstico da doença. Por causa dos sintomas que levam a crer que talvez seja uma outra doença. Isso, porque esses sintomas confundem com várias outras doenças, então é mais difícil fazer o diagnóstico. Mas a doença existe e tem que ser levada a sério. Então, quando a pessoa tem uma dor abdominal aguda, em primeiro momento sempre deve-se pensar que pode ser uma crise de porfiria. E assim, quando eu te conheci, né, Líria, e te falei dessa proposta de te entrevistar, foi a admiração de ver como tu reagiu, tu me contaste assim, um pouquinho da tua doença e como tu reagiu contra ela, né? Com a força, com aquele pensamento positivo que a gente sempre se utiliza dele, né? E a melhora que tu teve, inclusive, que tu me disse que e os médicos sempre que te veem dizem que cada vez tu está melhor, né? Isso, então assim, de Santa Cruz, do hospital que eu fiquei internada, que minha família mora em Santa Cruz. Depois disso eu fui transferida para o Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. E eu também agradeço muito a minha família, eles terem se empenhado de poder me transferir. Porque se eu não tivesse sido transferida para esse hospital de grande porte, eu não teria sobrevivido. Então eu tenho assim muita gratidão a essa equipe. O diagnóstico foi lá do Moinhos? Não, meu diagnóstico foi feito lá em Santa Cruz, mas como é um hospital pequeno, de poucos recursos, eu não teria condições de sobreviver. Isso foi a equipe do Hospital Moinhos que me disse. Tua sorte foi que tu veio aqui para esse hospital. Então eu fiquei internada na CTI do Moinhos por 8 meses. No total, eu fiquei internada no Hospital Moinhos por 1 ano e 6 meses e mais alguns meses numa clínica. Depois de 2 anos e 3 meses, eu retornei de novo para minha casa aqui em Montenegro. Então, na época crítica da doença, eu só tinha abertura ocular. Eu era como uma múmia, não mexia nada. Minha comunicação era por ABC. Então, eu me comunicava com o ABC, com a equipe da enfermagem, com os médicos. Me alimentava por sonda, totalmente dependente. Então, eu fui melhorando, porque eu nunca acreditei que eu iria morrer. Eu sempre tinha essa esperança que eu ia sobreviver. E realmente fui melhorando, mas com muito esforço, com muita fisioterapia. Até hoje, é uma fisioterapia assim 3 vezes por semana, mais em casa, as minhas caminhadas. Então, assim, é um processo lento, mas tudo leva a crer que eu vou me recuperar. Eu acredito que eu vou me recuperar. Agora, não sei se eu vou ficar 100%, mas hoje em dia, meu nível de vida que eu tenho, eu sou uma pessoa independente. Completamente. Para quem não conseguia nem se alimentar sozinha, que dependia de uma outra pessoa para colocar uma colherada de comida na boca, eu me sinto feliz. Então, eu aprendi a valorizar a vida de uma maneira diferente. A gente conhece pessoas diferentes, que entram nos nossos caminhos, que são verdadeiros anjos, que entram no nosso caminho para nos auxiliarem, porque é um processo diferente de vida, que a gente aprende a valorizar as pequenas coisas que a gente antes nem notava, nem percebia que existia. Exatamente. Então eu agradeço muito a Deus, né, por estar viva, por fazer parte ainda desse universo, né? Tu até me comentaste que tu frequentaste durante 1 ano a ACD em Porto Alegre. Isso, né? Eu frequentei na época que eu morava lá ainda, depois da alta do Hospital Moinhos, que eu fiquei uns meses na clínica, depois alguns meses que já estava na minha casa. Eu ia aqui de Montenegro com a condução da assistência lá do setor de remoções 3 vezes por semana para fazer terapia, porque lá na ACD é um centro integrado que tem de tudo, são pessoas maravilhosas,
que tem fisioterapia, tem terapia ocupacional, tem fonoaudióloga, tem psicóloga. Então era assim, era um dia inteiro lá na CD com várias terapias naquele dia. Então, também tem médicos muito humanos lá, os fisiatras que te acompanham, uma equipe. Então lá eu conheci pessoas aí nesse período diário lá eu percebi assim que tem pessoas que têm limitações muito maiores. Eu percebi que eu não era pessoa que estava com o maior problema da minha vida. Tem pessoas que têm problemas muito maiores. Crianças, inclusive. Crianças, as mães. E também eu percebi assim, olha, aquele amor que as pessoas tinham, se sentiam felizes. Eu percebi que só eram pessoas felizes, mães com aquelas crianças, com seus filhos, que vinham de longe, com aquele amor incondicional. Inclusive, a gente estava conversando, eu disse que seria bem interessante tu colocar. Tu, em uma pesquisa, tu descobriu que a família real tinha essa doença, né? O gene dessa doença, né? Isso, assim, ó. Hoje em dia tem pouca literatura sobre essa doença, mas se entrar na internet, tem muitos artigos sobre a doença, os sintomas. Então, o Aleijadinho era uma pessoa que tinha porfiria. O Van Gogh também, o pintor famoso, tinha porfiria. A literatura também diz que a família real inglesa tem esse gene na família. Então, é uma doença que existe, né? Então, e que poucas pessoas, né, conhecem, ouviram falar. Né? Isso. Da minha família, né, tanto do lado materno como paterno, nunca se teve um caso de diagnóstico na família. Só que o que me relataram é que meu bisavô, do lado paterno da minha família, morreu com 40 e poucos anos, jovem, só que naquela época não tinha tanto diagnóstico como hoje em dia. E geralmente é a idade que a doença se manifesta, mais ou menos a partir dos 40 anos. Então eu não sei, na verdade, se eu herdei esse gene do meu pai, da minha mãe, porque eu não tenho mais mãe. E meu pai, infelizmente, ainda não fez o exame para ver se ele tem esse gene. Sim. Agora nós vínhamos vindo aqui pelas calçadas até o acesso aqui ao jornal, né, ao nosso estúdio. E a gente estava conversando um pouquinho sobre acessibilidade, né? E até tu elogiaste as rampas de acesso aqui da calçada que dá acesso ao nosso estúdio, o que fiquei muito feliz, né? Eu queria que tu falasse assim um pouquinho sobre, até tu fazes parte de uma associação, né? Tu poderia falar um pouquinho para nós sobre isso, sobre acessibilidade, como é para ti? Então, eu faço parte da ASTEFO, que é a Associação dos Deficientes e Ostomizados aqui de Montenegro. Então, no primeiro momento que eu tive alta do hospital para minha casa, eu me locomovia numa cadeira de rodas que era empurrada por uma cuidadora. Sim. Depois disso, já abandonei a cadeira de rodas, aí eu passei para o andador. Sim. Do andador, eu também já doei e passei para a muleta. E no ano passado, eu acabei comprando um triciclo. Sim. Aí eu fico mais independente também para me locomover, para ir nas sessões de fisioterapia, dos médicos, né? Para passear, nas consultas, minhas compras no supermercado. Só que aí eu enfrentei um outro problema. Realmente aqui próximo, as rampas são bem feitinhas, mas infelizmente ainda no centro foram colocadas algumas rampas que são muito íngremes. Então eu não consigo me locomover. O triciclo tranca, porque é muito íngreme. Tem algumas calçadas que são são quebradas, às vezes eu chego na metade, eu tenho que voltar. Então, atualmente, o que eu faço? A lei da acessibilidade diz que a pessoa que tem algum problema físico se locomova na calçada. Só que, assim, infelizmente, tem algumas calçadas que isso não é possível. Não é possível. Então, eu me locomovo na
rua mesmo. Então, só que tem que cuidar, porque o trânsito tem um cuidado bem maior. é meio louco, tem que cuidar para não ser atropelada. Mas, pelo menos assim, ó, o meu carrinho... consegue te locomover. Isso, o meu carrinho que começa a bater todo, porque como não são planas as ruas, né? Então, acaba danificando também o triciclo. Não, é uma mensagem positiva que a gente deixa aí, de repente pedir uma forcinha aí para dar uma melhorada, né? Isso. Então agora, eu queria que tu deixasse assim para as pessoas que estão em casa, sempre aquela nossa mensagem positiva, porque agora as pessoas conheceram um pouquinho mais de ti, né? E dessa tua garra, dessa tua força de enfrentar essa doença do jeito que tu tá sempre enfrentando e sempre com esse sorriso, com esse pensamento positivo. Sim, eu gostaria de dizer assim, nós temos muitos caminhos na vida, então tudo a gente pode ver num ângulo positivo ou negativo. Tem pessoas que desistem muito facilmente e outras pessoas enfrentam as dificuldades com muito amor, com esperança, acreditando em Deus, tendo fé, não culpando os outros pelo problema que a gente passa. Tudo bem, tem coisas que acontecem na vida da gente. Por exemplo, se o meu diagnóstico tivesse sido feito em tempo hábil, com certeza eu não teria passado por tudo isso que eu estou passando, mas assim, não posso agora culpar meu amigo, meu pai, meu irmão, do que eu estou passando. Então é a minha caminhada. Então, nesses 7 anos que eu já estou nessa recuperação, eu conheci pessoas fantásticas, né, que fazem parte da minha vida, que antes eu não tinha essas pessoas. Talvez, se não fosse a doença, não fariam parte da tua vida, né? Não fariam parte, mas assim, ó, então Deus coloca as pessoas certas nos nossos caminhos, na hora certa, no momento certo, e nós temos que aproveitar esses momentos, né? E sempre com esperança, com amor, não desistindo, né? E levando a vida adiante para superar cada pessoa tem, né, seus problemas. Sei que algumas têm mais, outras menos. Infelizmente, são coisas que a gente não entende. Então, acho que Deus sabe o que faz. Líria, eu queria te agradecer. Tu sabe que, como eu sempre digo para os meus amigos, é um amor gratuito. Eu acho que a gente começou uma amizade nova, eu e você. Foi um prazer muito grande te receber aqui. Eu também agradeço, também estou feliz por esse momento. Uma boa tarde e fique bem. Não era para dizer boa tarde, mas já foi.